Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, a minha alma me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, vem em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Capítulo 10 do Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta. Então vamos lá. Primeira parte do capítulo, a gente vai ver o cântico de Maria e depois Jesus vai falar que ela se lembrava de tudo o que o seu espírito havia visto em Deus, né? Então ela lembra que a gente falou sobre a revelação de Jesus para Sintique na Valtorta. Então, para quem não conhece o capítulo da Sintique, ela está entre 290 até 300. Aí você acompanha esses capítulos lá no nosso canal. Aí tem a conversa de Jesus sobre a alma que se lembra, né, do que vê. Por que que a alma se esquece de tudo que Deus ensina? Por que que nós viemos na Terra sem lembrar o que Deus, quem é Deus e tal? A gente vem com a cabeça vazia, parecendo que a gente nunca conheceu, nem sabe se acredita em Deus, demora para acreditar se Deus existe, aquela conversa toda. Então, tudo isso é fruto do pecado. E como Maria era Imaculada Conceição, a gente percebeu que ela nunca teve esse esquecimento de Deus. Ela sempre se lembrou de Deus, da criação, se lembrou de tudo o que Deus, né, o que Deus falou para a alma dela antes dela vir para a Terra. Por isso que ela é Imaculada Conceição, por não ter pecado, ela, né, foi preservada do pecado, então ela teve essa experiência nova, né, por causa de ser mãe de Deus. Só por isso, a dignidade dela de ser mãe de Deus deu ela esse direito de ser salva antes, pelos próprios méritos de Jesus Cristo. Né? A gente não pode ter ciúme dela por causa disso. A gente tem que se alegrar, porque se não fosse por ela, né? E também porque ela foi criada na mente de Deus antes de criar praticamente, né? Todas as outras mulheres e tudo mais. Então, a gente tem que compreender isso, né? O ser humano foi imaginado por Deus, na mente de Deus, no momento que ele olhou para o verbo encarnado, né? No momento que ele imaginou-se humano. Deus se imaginou humano em Jesus Cristo. Então, nesse momento, o homem foi criado. Nesse exato momento em que Deus se pensou fora dele próprio, como carne, ele já criou o ser humano na mente dele. E para acontecer isso, precisava de uma mãe. Aí criou Maria, logo em seguida, que criou Jesus. É isso, é muito claro, a gente já viu isso, já entendemos isso pela misticidade de Deus. Então, aí tem essa parte da Valtorta que Jesus vai revelar essa parte pra gente, que é uma revelação muito importante, que o espírito, a alma, ela conversa com Deus antes de vir para a Terra. Todos nós conversamos com Deus, mas à medida, no momento exato que a gente se encarna, que a gente tem contato com o pecado, a gente se esquece de tudo. E aí Nossa Senhora, como ela, no exato momento em que ela se encarnou, ela continuou Imaculada Conceição, que foi algo dado para ela, por dignidade de ser mãe de Deus. Aí ela não teve esse problema. Ela lembrou de tudo que ela tinha visto em Deus, o que ela tinha conversado com Deus, ela lembrou de tudo. Então é isso que vai falar aqui nesse capítulo, tá bom? Então aqui ela já está grávida, pelo que a gente já entendeu, né? Ai, agora eu tô na dúvida se ela já recebeu o anjo. Tô perdida agora, meu Deus do céu. É tanta coisa na minha cabeça, Jesus. Deixa eu ver aqui, só para confirmar. O capítulo 9, ela tinha saído do templo, ela estava a receber. Uau, é muita coisa na cabeça. Vocês me perdoam mesmo. E eu fiquei a noite inteira de novo hoje. Ontem eu fiquei a noite inteira com Jesus falando na minha cabeça. Hoje até vi vídeo. Até eu tava vendo eu fazer vídeo ao vivo. Eu fazendo um vídeo
no meu sonho. Fiquei até brava com Jesus, porque ele faz eu fazer vídeos que eu gostaria de fazer na vida real. E eu depois não consigo fazer os vídeos que ele me mostrou para fazer no sonho. Ah, ele faz, tipo, eu sonhar acordada, ele falando para mim fazer um vídeo. Tipo assim. E aí eu acordo e eu falo assim, eu pensei que eu tava fazendo vídeo já. Cadê o vídeo? Agora eu não tenho vídeo, eu não lembro o que é para colocar no vídeo. Ai, que loucura, gente. Que doideira. Ai, ele falando para mim, comigo, pedindo para mim as coisas. Ai, meu pai, misericórdia. Então foi a morte de Joaquim de Ana. Maria acolhida no templo, tal, tal, tal. Então morre. Agora é o cântico de Maria. Ela tá no templo ainda. Então ela não tá grávida ainda. Entendi. Então ela cantou no templo e ela se lembrava de tudo que o seu espírito. Então ela tá no templo ainda, nem casou. Então olha só como que é difícil para mim me situar, né? É muita coisa na cabeça. Vamos lá. Então ela tá no templo conversando com a mestra dela. Ela já é uma bem jovem, já tá com o rosto de mulher, né? Já tem um cabelo no pescoço, né? Ela já tá praticamente mulher. Aí ela vai cantar uma música. Como uma estrela dentro da água clara, brilha-me uma luz no coração. Desde minha infância de mim não se separa, e suavemente ela me guia com amor. No coração eu tenho um canto, de onde ele virá? Homem, tu não sabes isso. Vem de onde repousa o santo. Eu olho para minha estrela clara e não quero coisa alguma que não seja mesmo a mais doce e querida, mas que não seja esta doce luz que é toda minha. Tu me trouxeste desde os altos céus, ó minha estrela no seio de uma mãe. Vives agora para fora dos véus. Te estou podendo ver, ó rosto glorioso do Pai. Quando darás a tua serva a honra de ser do Salvador a humilde serva? Então ainda está imaginando que ela vai ser serva do Salvador. Manda-nos do céu, Messias, pedindo Messias. E nós estamos aqui pedindo o reino da divina vontade. Manda-nos do céu o reino da divina vontade. Aí ela tá aqui, né, rezando e tal. Aí alguém vai ouvir, né? Então Maria está para levantar-se, depois de sua amorosa oração, e em seu rosto ainda ali permanece a luminosidade do êxtase, ela estava em êxtase. Entra a anciã Ana de Fanuel, e para, assombrada, pelo menos admirada pelo ato e pelo aspecto de Maria. Então ela vê Maria brilhante, iluminada. Né? Maria fica com o rosto iluminado como transfigurado, igual Jesus ficava. E ela chama Maria, e a menina se volta com um sorriso diferente, mas sempre muito lindo. A paz esteja contigo, estavas rezando? A oração não te basta nunca? Olha só. Então é sinal de que Maria rezava demais lá no templo, olha só. A Nossa Senhora responde assim, ó. A oração poderia me bastar, mas eu falo com Deus, Ana. Não fazes uma ideia de como eu sinto próximo de mim. Mais do que próximo, eu sinto em meu coração. Deus me perdoe essa soberba. Então, ela era novinha, não tinha saído do templo ainda, não tinha casado ainda, né? E ela era uma adolescente, pré-adolescente ali. Mas eu não me sinto sozinha, estás vendo? Lá naquela casa de ouro e de neve, atrás da dupla cortina, está o Santo dos Santos, que é a casa onde fica o Santo dos Santos, né? Que é o local onde eles consideram que Deus está lá, né? Nenhuma arca da aliança, alguma coisa assim. Nenhum olho, a não ser do sumo sacerdote, pode ir lá, né? Fixar-se no propiciatório, sobre o qual repousa a glória do Senhor. Então, só o sumo sacerdote, desde a história de Moisés lá, desde o esquema lá, só os levitas que podem ter contato, porque se outra pessoa entrar, morre, né? Então, teve várias experiências, né, do Antigo Testamento, aonde pessoas se aproximaram desse lugar, da Arca da Aliança, e morreram. Então, não pode, só os levitas. Então, o sumo sacerdote que vai lá, né? Então, nenhum olho, a não ser o do sumo sacerdote, pode fixar-se no propiciatório sobre o qual repousa a glória do Senhor. Mas eu não preciso olhar com toda a alma cheia de veneração para aquele duplo véu bordado, que se move com as ondas dos cantos das virgens e dos levitas, e guarda o perfume dos preciosos incensos, como para tentar perfurar sua urdidura, a fim de ver transparecer o testemunho. Sim, também eu olho para ele. E isso, para falar para Ana, é algo muito complexo. Parece que a Maria é doida, né? A gente que é filho da divina vontade, parece que a gente é doido, não parece?
que a gente fala que a gente é filho de Deus, que a gente é uma coisa louca. Ninguém está acostumado com o que a gente fala, não. As pessoas acham que a gente é tudo fanático e doido. Nossa Senhora aparece para Ana também, de uma forma assim, claro que a Ana é boazinha e ela tem fé, ela não vai fazer isso. Mas ela se sente diante da Ana que ela está fazendo uma coisa absurda. Falar que ela vê Deus, sendo que só o sumo sacerdote que vê Deus. Que vê lá, né, o local da glória de Deus, o Santo dos Santos. Aí ela fala assim, eu também vejo. Eu também vejo. É como se a gente não tem acesso ao Santíssimo Sacramento, né? A gente não tem acesso. Imagina que não tem ministros mulheres. Nunca teve ministros mulheres. Imagina, ministro da Eucaristia mulheres. Então só tem os ministros homens. Imagina que até hoje a igreja ela é assim. E aí, de repente, uma mulher falar que tocou em Jesus Cristo, tocou em Deus, tocou na Eucaristia. Seria uma coisa absurda, muito escandalosa, se a igreja não aceitasse que mulheres fossem ministras da Eucaristia. Então seria uma coisa muito escandalosa. Então a mesma coisa é para eles, essa visão de que mulheres podem de repente ver Deus. Nunca passou pela cabeça de Moisés que mulheres iriam poder entrar nesse local perto da Arca da Aliança. De jeito nenhum, a mulher nunca poderia. Então naquele momento era assim que se pensava. E aí ela fala assim, também eu olho para ele. Como sumo sacerdote, olha eu também. Não temas que eu não olhe. Porque eu olho cheia de veneração, como fazem todos os filhos de Israel. Não temas que o orgulho me segue por eu ter acesso a ele, a ponto de fazer-me pensar isto que estou te dizendo. Eu olho para ele. E ainda mais no Antigo Testamento falou assim, quem olhar para Deus morre. Quem olhar para Deus morre. Né? Moisés mesmo falou, né, que Deus falou para Moisés, quem olhar para mim, quem vê minha face, morre. Então, naquela época, ninguém podia ver a face de Deus. Qualquer pessoa que visse a face de Deus, morre. Apareceu Deus para Moisés de costas, né? Porque ele falou, se você ver minha face, você morre. Então, era essa visão, e até hoje essa visão, né, permaneceu por um bom tempo. E Maria via Deus, via olho a olho, face a face. Mas só que nem os demônios veem, nunca viram Deus face a face. Os anjos só viram a Deus face a face. Gente, olha o poder da divina vontade. Os anjos só viram a Deus face a face depois que eles passaram pelo julgamento deles, pelo juízo final deles. Só depois desse juízo final é que eles começaram a gozar da face de Deus. Maria sempre gozou da face de Deus. Sempre. Ela sempre esteve diante de Deus face a face. Você tem ideia do que é o homem? Você tem ideia do que é o homem? Deus mesmo, Pai, o Criador, ela teve face a face diante do Criador. Muitas e muitas vezes no colo dele, do Pai, entendeu? Então ela pode elevar os olhos para Deus e não tem perigo. Não acontece nada. Ela foi a primeira que experimentou isso. Entendeu? Acorda, gente. Acorda. Não há nenhum servo humilde no povo de Deus que olhe mais com humildade para a casa do Senhor como eu, pensando ser a mais indigna de todos. Por que ela está falando isso? Porque eles pensam assim, nossa, se a pessoa viu Deus, ela tem que se gloriar, porque ela, né, tem que sentir orgulho disso, tem que se sentir a maior de todas as pessoas. Não, ela está dizendo claramente, não pense que eu vou me sentir gloriosa por isso. Não pense que eu me sinto uma soberba, que eu tenho orgulho por causa disso. Eu sou a mais indigna de todas. E o que eu vejo? Eu vejo um véu. O que deve estar atrás do véu? Um tabernáculo. O que há nele? Se olho em meu coração, eis que vejo Deus, que brilha em sua glória e amor, dizendo, eu te amo. E eu lhe digo, eu te amo. E sinto-me derreter, me deleito a cada palpitação do coração neste beijo recíproco. Por quê? Vontade humana unida com a vontade divina. Ela nunca ficou sem a vontade divina. Ela nunca ficou sem contato com Deus, face a face. Que é as duas vontades unidas. Essa é a face de Deus, a vontade de Deus, é a face de Deus.
O desejo de Deus é a face de Deus. Você contempla essa vontade de Deus, o jeito dele ver as coisas, o jeito que ele pensa, o jeito que ele fala, a visão que ele mostra. Você vê a mesma coisa que ele vê e você vê ele em tudo. Você vê a face de Deus. Não, de repente não é aquela coisa que você quer ver Jesus na sua frente, né? Mas se prepara, que de repente uma hora pode acontecer. Eu não perco a esperança de que uma hora possa se materializar essa face. Mas eu posso olhar para qualquer pessoa humana e ver Jesus nessa pessoa. E né, eu estava na missa essa semana, no domingo, na missa. E cada vez que eu vou na missa, mais e mais vezes o padre se torna Jesus. Para mim, eu vejo Jesus no padre. Assim, Jesus fala assim, eu estou realmente nele. Eu sou ele agora, nesse instante que você está olhando. Jesus está me preparando para ver a face dele. Me preparando para ver a face dele. Ele já está me fazendo cada vez mais ficar pronta para esse momento. E eu creio de todo o coração que logo, logo, ele vai se transfigurar na minha frente, mostrar-se face a face. É uma questão de tempo. Mas ele já está me preparando para isso. Me preparando. É incrível como ele já está me preparando. E eu tô tranquila, né? Esperando esse momento, porque se for da vontade dele, eu quero. Porque o que ele quer, eu quero. Então, eu já falo, eu te amo, eu já me sinto derreter, eu já me deleito a cada palpitação do coração, neste beijo recíproco, eu já sinto esse contato, né? Eu estou no meio de vós, mestras e companheiras queridas, mas um círculo de fogo me separa de vocês. Então, a gente vai estar no meio do povo, mas um círculo de fogo vai separar a gente do povo. Ontem eu estava falando com a minha comunidade sobre isso, né? Que a gente vai estar na terra, mas não vamos ser da terra. Hoje o mundo está separado entre progressistas e conservadores. Nós não somos nem conservadores nem progressistas. Hoje o mundo está separado em cristãos, crentes e não crentes e ateus. Nós não somos nenhum nem outro. Nós estamos acima de qualquer coisa que se possa, né? O Filho da Divina Vontade, ele se eleva acima dessas realidades. Aline, como que é isso? Me fala. A gente está acima de tudo isso. Nós estamos num círculo de fogo que nos separa. Gente, é muito sério o que eu vou dizer para vocês. Neste tempo de grande tribulação, a gente não pode, de jeito nenhum, né, se sentir parte deste mundo do jeito que o mundo está. Não pode. Até no meio católico. A gente não pode se sentir como um católico comum. Não, a gente não é um católico comum. Nós estamos acima dessa realidade. Acima dessa realidade. O Filho da Divina Vontade está suspenso entre o céu e a terra. Pode se meter no meio da lama, por exemplo, você está morando na sua casa. Você descobriu a Divina Vontade. Na sua casa tem todo tipo de gente. Tem homossexual, seu filho já está casado com outro, né? Você tem o seu filho que mora com você, que é adúltero, né? Que já está morando com outra pessoa, que já está namorando com outras pessoas. Ele era casado, ele separou da mulher. Aí tem os seus netos já estão estranhos também, já tem de repente um trans na sua família. É um exemplo, imagina assim, já tem um trans na sua família, já tem um fanboy, já tem uma menina meio macho na sua família, neto seu. E você já está rodeado por pessoas que estão vivendo essa realidade dessas novas famílias, dessas novas loucuras, desse poliamor lá que o padre Christian Shankar denunciou pra gente. De repente você está no meio dessa loucura, né? E o seu marido não crê como você crê, ele já vai para o espírita, ele já é outra coisa. E você descobriu a Divina Vontade. E você está vivendo a Divina Vontade no meio dessa loucura. Você não pode enfiar a goela abaixo para eles, como a gente ensina aqui. Não pode forçar a natureza das pessoas. Eles vão sempre te achar louca pelo jeito de você lidar com as coisas. Sempre. Você está aqui estudando, sempre com fone de ouvido. Eles estão vendo você com o celular, vão pensar, ela é igual nós. Igual nós, ela, viciada em celular. Vive no mundinho dela, né? Vai para a igreja, fica lá na igreja um tempão, né? Mas ela também é uma boa mãe, tá sempre aqui com a gente, né? Nunca nos abandona, porque ela faz o dever dela. É incrível como ela mudou. Ela não é mais aquela pessoa, porque a Divina Vontade faz você ser
uma boa mãe, uma boa esposa, sempre presente no seu lar, atenta na vontade de Deus, né, nas oportunidades que Deus te dá. Quando, de repente, você pode falar de Deus, você fala, né? Mas sem, de uma forma velada, de uma forma no amor de Deus, na misericórdia de Deus, falando que Deus perdoa. No momento dos porquês, que de repente apareceu um ali, porque você fala, por que aquela... Lembra que eu falei do pai que tá bebendo? E aí você fala assim, mas por quê? Porque você tá sendo visto como um bêbado e não sei o quê. Lembra o jeito da gente evangelizar essas pessoas do mundo, né? Então, é assim que a gente vai estar vivendo. O Filho da Divina Vontade, ele só vai dar satisfação para Deus. Só importa o que Deus está vendo. Não importa se lá fora da sua casa, os seus vizinhos católicos que estão vivendo bonitinho a vida deles, eles olham para sua casa e não vê uma católica ali. Ou fiquem horrorizados porque de repente tem uma cruz na frente da sua casa e entra um monte de gente pecadora na sua casa. Não fique pensando assim, que você é menos católico do que aquele que está na frente da sua casa, que vive bonitinho, que a família está certinha, que os filhos estão coroinha, que tem um seminarista, que tem... Não fica pensando que você é menos do que aquela pessoa. Muito pelo contrário, você é filho da Divina Vontade, você está suspenso. Você está vivendo na Divina Vontade no meio do inferno, no meio do caos, no meio da apostasia que está dentro da sua família. E você é Daniel no meio dos leões. Daniel na casa do faraó, lá do faraó não. É José na casa do faraó? Ou você é Daniel na casa do rei da Babilônia? No meio da idolatria, no meio de tudo quanto é lixo que você possa imaginar. E você não pode forçar a natureza das pessoas na sua casa, mas você é uma católica que se converteu à divina vontade, você é filho da divina vontade. Os seus atos dentro da sua casa têm poder. A sua voz começa a ter poder. E você começa a falar para Deus, eu quero a salvação da minha família. Eu não sei como o Senhor vai fazer para mudar a mente de cada um deles, para curar o homossexualismo desses, para curar essa situação horrorosa que eles estão. Eu não sei como o Senhor vai fazer. Eu não preciso ver, mas eu preciso acreditar em Ti. E eu reclamo as Tuas promessas. Eu quero a minha família no céu. Até o último minuto, eu vou acreditar. E eu vou estar aqui na hora que eles precisarem. Na hora que eles se desesperarem, na hora que as cruzes de desapontamento caírem sobre eles, eu creio, eu confio, eu creio. E os meus atos, estou rezando. Se acontecer qualquer coisa de um o seu marido pega Covid e está quase à morte, sem acreditar em Deus, você vai pegar e vai fazer vigília do lado do seu marido com as 24 horas da paixão. E rezando o terço da misericórdia ao lado do seu marido. Para que Deus o perdoe por todas as escolhas que ele fez errado. Para que ele acredite em Deus acima de tudo que ele fez de errado. E você vai evangelizar o seu marido naquele momento que ele estiver doente. Se você não puder ficar com ele, você vai ficar na sua casa, porque Covid não tem como você ficar do lado do marido, mas... Aí, se você tiver vacina, não sei como que vai ser esse negócio, mas agora você fica na sua casa, faz vigília com as 24 horas da paixão, como eu ensinei ontem. E pede pelo seu esposo, que está lá quase morrendo, seu avô, sua avó, sua mãe, seu pai, que estavam no pecado, e não descuida disso. Por favor. E fala deles, que eles se perdoem, que Deus os perdoa. Não deixa de falar. Ah, mas não tem um padre. Se der para chamar um padre, você chama. Mas se não der para chamar um padre, você mesmo faça as vezes do padre. Fala com esse marido. Olha, Deus te perdoa. Olha, eu vou fazer um sinal da cruz na sua testa. Tenha certeza de que esse é o perdão de Deus sobre você. Porque eu creio, eu confio em Deus. Eu chamei o sacerdote, mas ele não pôde vir. Mas eu sou batizada, filha da divina vontade. Eu creio que Deus está te curando agora. Eu sei que Deus está te libertando agora dos seus pecados. Eu estou aqui. Os demônios não vão chegar perto do seu marido porque você está lá. Ou que você está na sua casa orando, não vão chegar perto no momento. E se for a hora do seu marido ir, você vai ofertar ele para Deus e vai falar assim, cuida do meu esposo. Mesmo que ele tenha ficado no purgatório, estarei aqui cuidando, orando e velando pela alma dele no purgatório. De lá ele vai sair para a vitória.
para a glória. É assim que a gente vai ser filho da divina vontade no meio da grande tribulação, da apostasia mais terrível do mundo. Não pense que você vai viver essa cultura maluca que eles estão ensinando aí, falando que você vai ser arrebatado antes de acontecer a tribulação. Mentira, já está acontecendo a grande tribulação agora. E eles estão achando que vai ser pior. Não vai ser pior do que isso. Pior do que isso para o cristão não vai ser. Para o cristão não vai ser tão pior assim na hora que chegar realmente a grande tribulação. Nossa, Aline, mas como assim? Porque falaram que vai ser muito pior, que não sei o que, não sei o que. Olha, pior do que já está sendo agora, eu acho difícil. Sabe por quê? Porque nesse momento agora, a gente tá... Olha como que tá difícil. Nesse momento agora, quando a gente, né, está vivendo nessa condição que eu acabei de contar, que o seu vizinho olha para você e vê uma casa de gente pecadora e nunca imagina que tem um filho de Deus ali dentro, né? Porque você é um filho de Deus de verdade, filho da divina vontade no meio do caos da sua casa. Quando alguém olha para sua casa e vê aquilo ali e pensa que você está a favor do seu filho que está morando com outro homem, porque você deixa esse seu filho entrar dentro da sua casa e tudo mais, que você trata o seu filho com amor, apesar de não aceitar aquela situação, né? É muito difícil, eu sei. Mas imagina assim, você é uma pessoa que você conheceu a divina vontade e você acolhia o namorado do seu filho na sua casa já. Você já acolhia antes. Aí você conhece a divina vontade, sabe a verdade. Você acha que Deus, na divina vontade, vai pedir para você expulsar o namorado do seu filho, sendo que você sempre acolheu ele antes? Você acha que Deus vai fazer você fazer isso? O que você acha? Gente, olha, Deus não é assim. Não é assim. Por mais que você saiba que eles estejam no pecado, por mais que você tem que amar o pecador, não o pecado. Então, seria uma coisa muito idiota, um contra-testemunho diante de Deus muito grande se você pegasse e falasse pro namorado do seu filho, agora você não entra mais aqui porque eu me converti. Eu sou de Cristo, essa casa aqui é de Cristo. E você não pode mais entrar aqui. Gente, já pensou? Um dia antes ela acolhia o rapaz e tratava bem. No dia seguinte, ela dá um contra-testemunho desse falando que o rapaz é um lixo. Jesus, para pensar. Você acha que Jesus faria isso? Maria faria isso? Vocês estão entendendo? Olha só que situação. Os fariseus eram os piores tipos de pessoas que existiam na história naquele momento ali. E Jesus aceitava que eles sentassem ao lado de Jesus no capítulo 301. Eles foram lá em Naim e Jesus permitiu que escribas e fariseus sentassem com ele, do lado dele. Então, Jesus nunca expulsou ninguém. Jesus nunca expulsou ninguém. Não é você que vai começar. Seria um contra-testemunho muito grande. Agora, se você já tem o seu filho, hoje, no meu caso, eu tenho meu filho que está nessa situação, né, de 18 anos, pode acontecer muita coisa a partir daí. De repente, acontecer alguma coisa dele gostar. Eu vou falar para ele antes. Falar para ele antes. Eu já falei, na verdade. Eu não aceito. Eu não aceito. E você já vai falar pro seu namorado que eu não aceito e ele nem vai vir aqui. E eu vou continuar firme na minha palavra. Eu não aceito. Ele pode pensar o que ele quiser de mim, porque eu não tenho que dar satisfação pro namorado do meu filho, né? Dos meus valores. Eu não tenho que dar satisfação. Eu não tenho que me submeter à regra da sociedade. Ele pode me denunciar, pode me chamar de homofóbica, pode me chamar do que ele quiser. Eu não tenho que dar satisfação. Na minha casa não entra. Porque eu avisei antes. Avisei meu filho antes. Se meu filho, né, meu filho não é ainda, né, nem sei se vai ser, não sei. Mas eu, né, falo hoje com meu filho, não, de jeito nenhum. O seu pecado não entra na minha casa. Eu tenho todo o direito de fazer isso e não é pecado, não é errado. Não vai ser pecado, vai ser vontade de Deus. Eu ser firme para mostrar pro meu filho que ele tá errado, entendeu?
Agora, se você é uma mulher que você já estava acolhendo essas pessoas na sua casa antes, e você se converte para a divina vontade, aí fica ridículo você não acolher mais. Você tá entendendo? A diferença é enorme entre as duas coisas. Isso não prova que você está né, aceitando aquela pessoa, aceitando aquele pecado. Isso não tem nada a ver. Você pode chegar um momento e falar para o seu filho, olha, é o seguinte, eu me converti, eu acolhia o seu namorado antes, porque eu ainda não tinha certeza das coisas, da vontade de Deus para mim. Mas agora eu sei qual é a vontade de Deus para mim. Mas só que é para mim. Eu não vou obrigar para você. Não vou enfiar a goela abaixo para você. Mas você tá no pecado. Eu quero te deixar claro isso. Mas mesmo assim, eu não vou mudar o meu jeito de ser. Eu não vou obrigar você a mandar esse rapaz embora daqui. Mas eu já tô dizendo. E aí você vai resolver isso com Deus. Você tá entendendo? Você vai falar sobre o seu filho com Deus. Ó, Senhor, como eu estou na divina vontade agora, eu quero que o Senhor dê uma cruz de desapontamento para o meu filho, para que ele possa se converter dessa situação e mudar de vida. Faz ele não conseguir dar certo com nenhum namorado mais. Como? Não quero mais meu filho nessa condição. Muda o coração do meu filho aos poucos. Eu espero o tempo que for necessário. Estarei aqui orando, intercedendo, né? E vou sofrer, vou sentir essa dor e vou ofertar para o Senhor enquanto eu estou vendo essa cena toda acontecer. E começa a mudar coisas na sua casa. Ó, aqui não pode fazer essas coisas. Sexo aqui não pode. Tá? Aqui não quero mais. Vai aos poucos. Vai aos poucos. Mudando as coisas na sua casa aos poucos. Entendeu? Colocando imagem de santo, colocando vela, se jejuando. E vai ofertar. É assim que você vai limpando a sua casa e vai purificando aos poucos. Não queira fazer as coisas assim, ó, no piscar de olhos, porque não é vontade de Deus. Tem que ter amor, tem que ter amor. Claro que as coisas não mudam. É pecado e ponto final. Isso não muda. E você vai mudando essas coisas pelo dom da divina vontade. Entendeu? O dom da divina vontade é um valor que tem um poder criativo. Você fala para Deus, eu posso. Contigo eu posso. Então, contigo eu vou fazer essa purificação na minha casa. O Senhor vai fazer junto comigo. Eu estou pedindo para o Senhor e estou te autorizando a mandar cruzes de desapontamentos terríveis para o meu filho. Decepções cada vez maiores nesta área do pecado. Para que ele veja que não vale a pena o pecado. Atrapalha a vida do meu filho onde o Senhor quiser. Para eu poder, na hora que ele vir falar por que eu vou estar aqui falando. Porque você está no pecado. 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 Mãe, eu perdi meu emprego. Porque você está no pecado. Mãe, eu não consigo fazer dar certo isso, porque você tá no pecado. Mãe, o meu namorado me traiu, porque você tá no pecado. Ele pode não olhar na sua cara mais, mas você não vai deixar de... E vai ser aquela melhor mãe do mundo, vai continuar fazendo a comida favorita dele, vai continuar comprando as roupas dele, vai continuar dando presente para ele. Mesmo que ele não queira falar com você direito, você vai ofertar toda essa dor que você sente para Deus. Entendeu, gente? É mudança de vida aos pouquinhos. Ele vai rezando, pedindo para Deus liberar o coração dele, e vai falando, e vai dando testemunho de vida, de ser uma melhor mãe do mundo, né? E tem dia que você vai falar que é o pecado, tem dia que você vai falar assim, eu te amo tanto, eu te amo tanto, eu te amo tanto, eu te amo tanto, minha filha. Como eu te amo. E ser aquela mãe do Santo Agostinho. Como que é o nome dela? Esqueci agora, fugiu. Nossa, Santa Mônica. Vai ser Santa Mônica. É como se o seu filho tivesse um vício de álcool, de droga, de crack, do pior tipo. E você não vai desistir do seu filho. Não vai desistir de amar o seu filho. Entendeu, gente? E se ele for embora de casa para viver no pecado, não tem problema. Você vai continuar na sua casa orando para ele. Não precisa ir visitar o seu filho, não. Mas, claro, se precisar, ele estiver precisando de você numa emergência, você vai. E assim vai devagar, devagar e vai... Não vai facilitar para ele pecar. De jeito nenhum. Claro que não. Passar a mão na cabeça? Não. Não é assim. É a postura... Mas você vai entender. Deus vai iluminar a postura das pessoas. Então, eu precisava falar isso, tá, gente? Tem que precisar. É em todas as direções. Na sua paróquia também você vê coisa errada. Vê que o padre está falando coisa que não bate com a realidade, né? Facilitando as coisas para o pecador lá na igreja. Você está vendo que a igreja está indo numa direção estranha. Você continua na igreja.
Não deixa de ser luz naquele lugar. Faz a mesma coisa que está fazendo na sua casa, na igreja. Devagarinho, devagarinho, devagarinho. Se ninguém ia confiar que você é de Deus, não se preocupe, você não tem que provar isso para ninguém. Você não tem que provar para ninguém. Mas se você não concorda com aquilo que está sendo feito na igreja, muitas coisas que estão sendo, mostrando ali que não é vontade de Deus, você vai devagarinho, devagarinho, entrando nos lugares e adorando Jesus, reparando, pedindo perdão em nome de todos, sempre, na sua família também. Reparando, pedindo perdão em nome de todos. Reparando, pedindo perdão em nome de todos, agradecendo a Deus em nome de todos, fazendo tudo em nome de todos. Firme, firme, vivendo a vida na divina vontade sem parar. No meio do caos. É assim que é a nossa vida. Eu precisava falar isso para vocês, que é muito importante, tá? Vamos lá, vou seguir aqui pro Eu conheço a minha sorte. A lei secular de Israel quer que cada menina se torne esposa e cada esposa mãe. Mas eu ainda, que obedecendo a lei, eu obedeço acima da lei, né, de amar o próximo como a ti mesmo, aquela coisa de respeitar o próximo e tal. Eu obedeço uma voz que diz, eu te quero. Aline, como que é isso que você está dizendo assim? É acima da lei? Até acima dos mandamentos da lei de Deus lá? Claro, até acima dos mandamentos da lei de Deus tem uma voz. A voz de Deus, a vontade de Deus. Você vai amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo lugar, o próximo como a ti mesmo. Aí, como que é amar a si mesmo? É você querer ser salvo e voltar à ordem primordial para a qual você foi criada por Deus. Isso é amar a si mesmo. Se você ama a si mesmo desse jeito, querendo ser imagem e semelhança de Deus e voltar à ordem primordial para a qual você foi criada por Deus, você tem que desejar isso para o seu irmão. É esse o amor que você tem que desejar para o seu irmão, dele voltar à ordem primordial para o qual ele foi criado por Deus. O filho da divina vontade ama o próximo desse jeito. Então, tudo o que precisar para que o seu próximo, seu marido, seu filho, seu padre, seus amigos, seus vizinhos, voltem à ordem primordial para o qual eles foram criados por Deus, você vai fazer. Doa o que doer. Custe o que custar. Isso é amar a Deus. Isso é agradar a Deus. Isso é fazer a vontade de Deus. Isso é o que Deus deseja desse mandamento. Então, essa é a voz que você ouve. Mais nenhuma. O filho da divina vontade é essa a voz que ele ouve. Mais nenhuma. Eu obedeço uma voz que te diz, eu te quero. Mas como poderei fazer isso se sou virgem? Se sou e serei sempre virgem. Esta doce e invisível presença que está comigo me ajudará, porque ela é a que quer assim. Então é uma coisa impossível. Ela é virgem. Essa voz está dizendo que quer ela. Ela, essa coisa aí, não tenho nem pai nem mãe. Só o Eterno sabe que nesta dor se purificou tudo o que eu tinha de humano. Aí Deus fala que quer. Ela vai se tornar esposa. É uma coisa louca esse negócio. Mesma coisa é a coisa louca da sua vida. Como que eu vou fazer o meu marido que está totalmente avesso, me traindo, já está me traindo? Como que eu vou fazer para o meu marido voltar à ordem primordial para o qual foi criado por Deus? Como que eu vou fazer o meu filho que está já faz muito tempo vivendo homossexualismo voltar à ordem primordial para o qual foi criado por Deus? É a mesma situação de Nossa Senhora. Como que eu vou dar à luz? Como eu vou casar? Como que eu vou ser mãe? Que logo, logo vai chegar essa cena se eu sou virgem. Como que é isso? A mesma coisa. A gente vai viver a mesma coisa que Nossa Senhora viveu. O impossível. O impossível que Deus pode realizar através da divina vontade. Mesmo que seja no último dia da vida do seu filho, do seu marido, da sua avó, da sua tia, seja quem for a pessoa que você queira pedir a conversão. Eu garanto para você, na hora que aquela pessoa falar assim, eu aceito a vontade de Deus. Eu estava no pecado e eu peço perdão por tudo que eu fiz fora da vontade de Deus. Eu não aceito quando essa pessoa sentir, nem que seja no último minuto da vida dela, ela falar, realmente, mãe, eu realmente, a senhora falou durante anos e anos para mim que eu estava no pecado. Anos e anos e anos, e eu sempre me voltando ao pecado, preferindo o pecado.
E agora, nesse último minuto, a senhora está me dizendo que Deus me perdoa se eu me arrepender de tudo que eu fiz de verdade, se eu sentir a dor de ter vivido a minha vida nessa miséria que eu vivi, infeliz, toda a minha vida só infelicidade, só prejuízo, só frustração, só decepção que eu recebi. Uma vida miserável, nada deu certo na minha vida por causa de eu ficar no pecado. A senhora me mostrou todos os dias, me mostrou toda hora, 24 horas por dia, a senhora estava sempre na minha cabeça, me lembrando, porque eu lembrava das suas palavras e a senhora nunca deixou de falar isso para mim. Mãe, é real, realmente eu estou fazendo uma análise da minha vida, nesse momento que eu estou perto da morte, nesse correndo risco, ou então na hora da sua morte, que seu filho fala isso com você. Você saiba, você não vai morrer sem saber que o seu filho vai se arrepender de tudo que ele cometeu. Você pode ter certeza que Deus não vai permitir que você morra sem ver essa cena. Eu creio e eu tomo posse dessa realidade, dessa promessa de Deus. Eu creio nisso, gente. Eu creio que você não vai sair dessa vida sem ter um sinal claro de que o seu filho, o seu marido, a pessoa que você está orando, que você está intercedendo, de que ela vai se arrepender dos pecados que ela cometeu. Eu creio e eu faço essa promessa em nome de Deus para você. Não tenho medo, porque eu e Jesus somos um só. O que eu falo é Deus falando nesse momento. Eu creio, então toma posse dessa promessa em nome de Jesus. Um filho da divina vontade pode fazer isso, eu não tenho medo de fazer. De ser agora a voz de Deus falando para você. Você não vai deixar essa vida sem ter um sinal claro de que aquela pessoa que você ama vai te dar, de que ela sabe que ela está no pecado e que ela quer se arrepender. De que ela tem possibilidade de se arrepender até o último dia da vida dela. E que ela acredita que Deus a perdoa, independente de tudo, se ela se arrepender mesmo. Porque se ela não se arrepender, você tem que deixar isso claro toda a vida dessa pessoa. Você tá no pecado, você tem que se arrepender. Tá no pecado, você tem que se arrepender. Tá no pecado, você tem que se arrepender. Jesus vai te aceitar, mas desde que você se arrependa. De verdade, tem que sentir nojo do que você fez. Você tem que ver que a sua vida foi uma porcaria por causa das escolhas que você fez. E você tem que sentir raiva das escolhas idiotas que você fez. Então é muito importante, você tem que deixar muito claro isso na vida da pessoa. Devagarinho, nos momentos dos porquês. Vai acontecer, pede para Jesus. Senhor, eu quero os momentos dos porquês, eu quero a oportunidade, porque a hora que meu filho chegar falando, mãe, por que eu perdi meu emprego? Mãe, por que meu namorado me traiu? Mãe, por que a minha filha tá doente? Mãe, por que eu perdi aquela pessoa? Pede para Jesus. Ai, Aline, eu vou desejar o mal pro meu filho toda vez que eu pedir isso para Jesus. Goste do sofrimento. Não só para você. Goste do sofrimento também para as pessoas que você ama. Porque o sofrimento, a cruz, é cada vez uma oportunidade que Deus dá para aquela pessoa ver que a vida dela está indo buraco abaixo por causa das escolhas de pecado que ela está fazendo. Se ela não tivesse as cruzes de desapontamento, se ela não tivesse esses malogros de Deus, né, da permissão da justiça de Deus, que são castigos, se ela não passar por esses castigos, se você não pedir para Deus mandar castigo para ela, se você não permitir, Deus não manda. Então você tem que pedir. Então pede. Senhor, pode mandar castigo pro meu marido, pode mandar castigo pro meu filho, pode mandar castigo para todo mundo do planeta Terra agora, hoje, manda. É amor. É você amando como Deus ama. Então, gente, eu preciso deixar isso claro para vocês. É muito importante. Vamos lá. A ele obedeço, portanto, cegamente. Obedeça a Jesus cegamente. Já teria obedecido até contra meu pai e minha mãe. Olha só o que ela está falando. Olha lá, você vai obedecer a Deus até contra seu pai e sua mãe. Não é abandonar também as pessoas. Não quer dizer isso. Mas, assim, se o pai e a mãe seu falar assim, não quero que você viva na divina vontade, não quero que você leia esse livro, não quero saber nunca mais. Deus em primeiro lugar. Eu não sei como que você vai fazer para conciliar isso de uma forma caridosa com seu pai e sua mãe, mas eu sei que você consegue com a graça de Deus. Pede ajuda para Jesus para como conciliar isso, para que você não faça desobediência e que seja a obediência a Deus muito mais tranquila para Deus, né? Você entender como fazer isso, pedir para Deus conciliar essa realidade, né? Porque é muito complexo, porque você tem que honrar a Deus.
Então, você tem que honrar a Deus obedecendo seu pai e honrar o seu pai e sua mãe em nome de Deus. Não deixa de existir essa lei, não deixa de existir essa realidade de obedecer o seu padre. Apesar de obedecer o seu padre, você ainda virar as costas e fazer o que é a vontade de Deus. Então, seu padre não precisa saber, sua mãe, seu pai não precisa saber que você desobedeceu ele. Entendeu? Então, você vai fazer de um jeito oculto, velado. Entendeu? Diante de Deus, que importa? Senhor, o meu pai e minha mãe falou para mim nunca relar no livro do céu. Então, na frente deles, eu não relo mais. Por caridade. Para eles acreditar que eu tô obedecendo eles, tá bom? Pode ser? É assim. Gente, é assim. A caridade é você não deixar que eles vejam que você está fazendo aquilo que eles pediram para você não fazer. Entendeu? Aline, mas é mentir. Não é mentir. Isso é amar a Deus e amar os seus pais. É amar a Deus e amar seus pais. Gente, é muito delicado. Viver a vida da fé é martírio. É martírio. É martírio. É martírio. É melhor você sofrer do que os seus pais sofrer. Entendeu? É assim. Mas aí eu vou confessar pro padre, como que vai ser? O padre falou para mim na última confissão, para mim não mexer no livro do céu. E aí eu vou confessar para ele, não confesso mais com ele. Ué, mas conversa só com ele, fala pra ele, isso não é pecado. Não vai ser pecado porque você está obedecendo a Deus em primeiro lugar. E Deus quer que você volte à ordem primordial para a qual você foi criada por Deus. Então, assim, se acontecesse de um padre chegasse em mim e falasse, olha, eu quero que você tire todo o canal do Fiat Voluntas do Brasil, eu quero que você não tenha esse canal. Eu iria fazer. Eu não ia destruir o canal. De jeito nenhum. Mas eu ia ocultar todos os meus vídeos. Totalmente. Ninguém ia saber mais. Ia ficar não listado totalmente. Né? Ia ocultar todos os links, ia dar um jeito. Ia continuar meu trabalho na minha comunidade, né? Fazendo um grupo à parte, né? E tal, estudando com as minhas meninas, continuando na Escola da Divina Vontade, usando um outro blog. Iria, né? Entendeu? Mas não ia jogar nada fora. Nada fora. Diante dos olhos da sociedade, diante dos olhos do meu sacerdote, ele iria ver as coisas tudo limpinho, eu ia ter obedecido. Mas no meu coração, diante de Deus, só eu e Deus. Só importa Deus me ver. Então, diante de Deus, eu iria continuar a minha vida na Divina Vontade, estudo na Divina Vontade, falando da Divina Vontade, aonde eu puder falar. Estou sendo perseguida? Estou sendo proibida? Não tem problema, não falo na minha paróquia. Não falo na minha paróquia, igual Jesus fazia. Jesus vivia desse jeito. Em Nazaré, ele quase não podia ficar. Ele não ia mais lá no templo de Jerusalém pregar. Gente, é muito sério. É só ver os exemplos de Jesus. Por caridade, ele escondeu João de Endor. João de Endor escondeu. A Sintique, ele escondeu. Por caridade. Jesus era assim, por que você não pode ser? Ele mentia? Não, mas vai ver o capítulo 301. Como ele está sofrendo, ele prefere ele sofrer. Ele manda Judas Iscariotes e faz o Judas Iscariotes dá uma missão para Judas Iscariotes não ficar sabendo para onde que ele vai. E fala para os apóstolos, ele mentiu praticamente, mas sem mentir. Ele fala para os apóstolos que ele vai ficar em Cafarnaum na festa das Essênias. Mas, na verdade, ele vai para Nazaré ficar com a mãe dele. Mas só que ele não mente. Você vê ele no capítulo. Não mentindo, ele não está mentindo. Mas ele está ocultando. Omitindo, modo de falar. Ocultando, não é omitindo. Ele está ocultando e mandando todos os apóstolos para suas casas. Tomé, Bartolomeu, Felipe e Judas são os problemas que ele tem. São os mais problemáticos. Né? Então ele só falou para Pedro, só avisou para Pedro que o João de Endor estava na casa dele. E ele confia nos irmãos dele, né? Que são o Judas Tadeu, que é os primos dele, ele confia. E vão ver ele lá em Nazaré, mas não tem problema.
Vai saber se vão ver, né? A gente vai continuar as leituras e vamos ver se eles vão ver mesmo. Entendeu? É. Se Jesus viveu assim nessa loucura, imagine nós, hein? No mundo que estamos hoje, não é fácil não. Entendeu? Então acorda. Mas você continua rezando as 24 horas da paixão por essas pessoas. Você continuando a evangelizar, né? Para aqueles que querem a divina vontade, você está pronto para falar, né? Continuando na comunidade, ocultos. Aqui vai ser o nosso refúgio. Sempre vamos voltar para cá. Sempre. Sempre. Eu confessaria com outro padre. Iria confessar com outro padre, né? No caso, se fosse um padre que né? E não ia comentar isso, né? Que eu continuo estudando o livro do céu, porque ele me proibiu, eu vou falar para ele que vou falar nada para ele. Ah, mas aí quando ele né, querer falar comigo, eu vou precisar falar, continuar falando com ele. Fala normal, vida normal. Quando que tá acontecendo na sua casa, quando tá acontecendo no seu marido, com o seu filho, com a sua avó, com a sua tia, né? Que você tá, continua rezando o terço, continua rezando, né? A paixão de Cristo, continua. Não vai mentir nada. Continua evangelizando as pessoas, falando do amor de Deus, falando da graça de Deus. Não precisa falar divina vontade mais, falar graça de Deus, falando da graça de Deus. Continua falando da graça de Deus. Que a graça de Deus e divina vontade é a mesma coisa. Tá bom? É super simples de resolver. Não tem nada de problema. Não tem nada de errado. Tá? Já teria obedecido até contra meu pai e minha mãe, porque a voz que me instrui, né, que você vive essa vida na divina vontade, começa a ter instrução de Jesus para tudo, que quem quer acompanhá-la deve ir além dos pais, que são amorosos guardiões. E os pais envolvem o padre também. Rondam os muros do coração filial, querendo conduzi-lo à alegria, mas segundo o modo de ver deles. Aí, ó. Eles querem conduzir você à alegria segundo o modo de ver deles. E você vai mostrar para eles que você não está fazendo nada de errado. Tá? Por caridade. Não sabem que há outros modos que conduzem a uma alegria infinita. Eles não sabem que tem um outro modo de viver. Eles não sabem, nunca entenderam a divina vontade. Você tentou explicar para eles, não adiantou, eles não entendem. Então, você vai viver sozinho a sua vida na divina vontade. E tentando, devagarinho, tentando falar da graça de Deus na sua casa. Eu lhes teria deixado as minhas vestes e o manto para acompanhar a voz que me diz, venha, minha querida, minha esposa. Eu lhes teria deixado tudo. As pérolas das lágrimas que choraria por dever desobedecer. Entendeu? Ela ia deixar a pérola das lágrimas que ela choraria por dever desobedecer. E ela não tá falando que ela vai, né? Olha que delicado. Mas só que se vocês verem depois a história dela com Zacarias, vocês vão ver o que ela vai fazer. Ela vai fazer exatamente isso que eu acabei de falar. Ela vai obedecer o Zacarias aos olhos do Zacarias, mas aos olhos de Deus, logo em seguida ela vai embora para o Egito. E aí Deus vai corrigir todo o curso de tudo. E ela depois volta a viver a vida só para Deus, sem ter que ouvir ninguém. Só São José, e São José sabe de tudo. Ela conta tudo para São José. E São José acredita na divina vontade. Então dá tudo certo. Porque Deus facilita para ela. Facilita para você também. Vai facilitar para você também. E os rubis do meu sangue, dado que até a morte eu teria desafiado para acompanhar a voz que me chama, lhes diriam que há algo muito maior e mais doce do que o amor paterno na terra. É a voz de Deus. A sua vontade agora me deixou livre, até do laço da piedade filial. A vontade de Deus te deixa livre até do laço do casamento. Se o seu marido começar a te encher a paciência e te obrigar a não ter jeito de esconder a vida na divina vontade do seu esposo, e ele, nossa, querer trazer coisas pro casamento que você, nossa, não, de jeito nenhum. Se ele começar a te obrigar a fazer coisas, se revoltar plenamente, obstinado mesmo, e virar um monstro mesmo na sua casa, e Deus permitiu aquilo,
Por algum motivo Deus está permitindo. Você vai falar assim, mas como é que Deus vai permitir que meu marido vai virar um demônio na minha casa contra a vontade divina? Não é possível, eu acho impossível. Eu acho que Deus não dá uma carga maior do que a gente pode carregar. Mas se Deus achar que você, de repente, no seu caso, você precisa se separar, não separar totalmente assim, que você vai arrumar outro marido, não, de jeito nenhum, mas que você vai preferir ficar sozinha do que mal acompanhada por alguma pessoa que você está vivendo com ela e ela é uma pessoa do mal, do mal, do mal mesmo. Deus quer tirar você daquela vida e você está na divina vontade, quer viver na divina vontade, está rezando, você vai rezar à distância. Não precisa conviver com essa pessoa. Você vai rezar à distância, fiel a essa pessoa, porque você vai viver a castidade, fiel a essa pessoa, né? E quando essa pessoa precisar de você, você vai estar à disposição. Mas se ela for uma pessoa assassino, pode acontecer, gente. Tem homens que estão matando mulher hoje em dia, né? Se ele começar a te perseguir, se for um caso assim, a gente tem que levantar todas as hipóteses, né? Você vai entrar na justiça como qualquer outra mulher contra o seu esposo. Eu já falei várias vezes para várias mulheres que vieram falar comigo que o esposo queria mandar nelas. Eu falei assim, tá errado, você sabe disso, você tem liberdade para seguir a sua fé, para você ler os livros que você quiser. Você pode entrar na justiça tranquilamente, entendeu? Talvez não teria sido propriamente um laço. Eles eram dois justos e Deus certamente lhes falava, como faz comigo. Eles seguiriam a justiça e a verdade. Quando penso neles, os vejo na tranquila espera dos patriarcas. Ela falou, talvez não teria sido propriamente um laço. Eles eram dois justos e Deus certamente lhes falava. Então, assim, não seria um problema, né? Porque eles eram justos e certamente Deus lhes falava. Então, mesma coisa com o marido. De repente, o marido é um justo e ele ouve a Deus. No meu caso, é assim que eu vivo. Meu marido é um justo. E ele não quer viver a divina vontade como eu vivo. Eu falo da divina vontade para ele, ele tem ainda alguma coisa dentro dele que Deus ainda permitiu que fecha ele, né? Então, eu tenho que ter paciência. Ele não concorda com muita coisa que eu faço. Mas eu tenho que ter paciência. Jesus mostra pra mim, tenha paciência, tenha paciência, tenha paciência. Entendeu? E então eles me ajudam, não me atrapalha de jeito nenhum, me apoia, me deixa continuar fazendo a minha missão, né? Mas ele não faz com o mesmo heroísmo que eu, ele não é igual eu. Mas eu falo pra ele que se ele viver na divina vontade, as coisas pra ele vai dar muito certas. É só que ele tá levando tanta cacetada ultimamente que eu tô aproveitando. Tô falando assim, é porque falta a divina vontade. No dia que você tiver a divina vontade, as coisas vão começar a melhorar. Né? Ontem ele foi chamar uma menina para trabalhar, né, essa semana, porque ele queria muito dar curso a uns projetos dele. Aí a menina já tinha arrumado outro emprego. Nossa, ele ficou tão decepcionado, foi uma cruz de desapontamento assim gigantesca. Tadinho, fiquei com dó. Aí depois à noite ele falou assim, você não acredita, eu vou ter que parar todos os meus projetos, nada tá dando certo, nada tá dando certo. É o momento de falar da divina vontade para ele. Porque com a divina vontade ele consegue. Eu já falei isso para ele. E Deus está tentando forçar um pouco. É Deus quem está tentando, não eu. Porque é Deus que está permitindo essas cruzes de desapontamento. Deus quer ele na divina vontade. O que eu posso fazer? Eu tenho que tentar facilitar para Deus, né? Mas ele tem muito medo de fazer o que eu faço. Então ele às vezes pensa, nossa, eu vou ter que fazer igual a Aline, falar, gravar vídeo, e não sei o quê, e não sei o quê. Não, mas sim, aí tem que explicar isso para ele. Mas devagar a gente chega lá, né? Eles eram dois justos, e Deus certamente lhes falava, como faz comigo. Eles seguiriam a justiça e a verdade, quando penso neles, os vejo na tranquila espera dos patriarcas, apresso com o meu sacrifício a chegada do Messias, que é o que eu quero, né? Apressar com o meu sacrifício a chegada do reino da divina vontade. Sobre a terra, sou eu que me dirijo, ou melhor, é Deus, tá vendo? Sobre a terra, sou eu que me dirijo, ou melhor, é Deus que dirige sua pobre serva. Então, quando ela fala que sou eu que me dirijo, entendeu? É por causa da divina vontade, que é a sua vontade humana unida com a de Deus. Você sabe muito bem o que Deus quer. Você já está acostumado com a vontade de Deus. Então, ou melhor, é Deus que dirige a sua pobre serva. Mas como você já sabe a ordem das coisas de Deus, você faz muitas coisas que parece que é você que está fazendo. Porque você e Deus são um só, você já entende isso. Você já está vivendo uma realidade em que a sua vontade é a vontade de Deus, aquilo que você pensa já é o que Deus pensa. De tanto que você já está acostumado, eu já vivo assim, né?
dando-lhes as suas ordens. Eu as cumpro, pois cumpri-las é minha alegria. Quando chegar a hora, direi ao esposo o meu segredo. Então, para mim, Jesus está pedindo para mim contar o meu segredo. E ele o aceitará quando chegar a hora. Então, para mim, também está acontecendo tudo isso. Deus está facilitando para que isso aconteça. Né? Mas Maria, que palavras encontrarás para convencê-lo? A Ana, né? Falando para Ana. Terás contra ti o amor de um homem, a lei e a vida, que é, né, ela ter um homem que vai querer sexo, né? A lei e a vida. No casamento tem que gerar vida, né? E ela vai ir contra o humano. Imagina hoje, Maria, nessa situação. Maria, ela teria que casar e, vendo o vídeo do Padre Paulo Ricardo lá, falando que o casamento é para gerar vida, ela ia falar assim, Padre Paulo Ricardo, desculpa, licença, eu sou filho da divina vontade, né? Licença. Mas no meu caso, eu vou continuar virgem no meu casamento, porque Deus assim quer. É algo muito sobrenatural, que vai ultrapassar todos os campos, né, do que você possa imaginar da lei e da vida. Então, é mais do que esse projeto da família na Igreja Católica. É muito mais. Entendeu? Então, hoje tem pessoas na minha comunidade que elas ainda não casaram, mas elas já têm filhos. E aí eu falei para elas, não case mais. Para uma eu já falei, não case mais. Não namore mais, né? Case com Deus. Viva só para Deus. E essa pessoa entendeu que é a vontade de Deus para ela. Viva só para Deus. No seu caso, é só você para Deus. Tem outras que já não. Tem outras que Deus está dando oportunidade, de repente, de namorar e ver se ainda tem abertura à vida. Mas se a pessoa vê, não vai ter mais abertura à vida, né? Aí tem que ver se vale a pena ficar com a pessoa ou não. Tem que pesar os prós e os contras, ver se a vontade de Deus está facilitando para que esse casamento aconteça. Se vê que não está acontecendo, cai fora, né? Tem outros na minha comunidade que tá casado, bonitinho, e Deus só tá esperando o momento certo para mandar o filhinho, né? E dá tudo certo, que vai ser o casamento perfeito. E abençoar cada vez mais. Então, e tem pessoas na minha comunidade que já tá com o segundo filho marcado, terceiro filho já, né? Abençoado, na divina vontade. Então, tem várias circunstâncias. Pessoas que são solteiras, né? Que vão ficar solteiras pro resto da vida, mas que são leigos, que trabalham na divina vontade, que executam o seu trabalho e são felizes, muito felizes nesse estado de vida. Sempre solteiros e castos, né? E totalmente desapegados dessa visão, não querem mais relacionamento nenhum com ninguém. Quer viver o relacionamento com Deus, esperando em Deus. Se Deus, quem sabe, um dia mandar alguém, amém. Se não mandar também, não tem problema, amém também, né? Eu terei Deus comigo. Deus abrirá a luz do coração do meu esposo. A vida perderá os espinhos da sensualidade, tornando-se uma pura flor com perfume de caridade. A lei, ora, Ana, não me digas que sou uma blasfemadora contra a lei, né? Por causa que eu não vou fazer sexo com meu esposo, que eu não vou abrir a vida para ter muitos filhos. Eu acho que a lei está para ser mudada. Ela falando, eu acho que a lei nova está para ser mudada. Por quem dirás tu, se é lei divina, pelo único que a pode mudar, por Deus. O tempo está mais perto do que pensais, e eu vos digo, porque lendo Daniel, uma grande luz se fez em mim, partindo do fundo do meu coração, e minha mente compreendeu o sentido das palavras misteriosas. As 70 semanas serão abreviadas pelas orações dos justos. Foi mudado o número dos anos? Não, a profecia não mente. A medida do tempo profético não é o curso do sol e sim o da lua. Portanto, eu te digo, a hora do Messias está perto. Quando se ouvir o vagido, né, do nascimento do neném, né, o vagido é a vozinha do neném, chorinho, daquele que nasceu de uma virgem. Se esta luz que me ama quisesse me dizer, já que me diz tantas coisas, onde está a feliz donzela que dará à luz o Filho de Deus, que dará o Messias ao seu povo? Caminhando descalça, percorreria a terra, e nem o frio, nem o gelo, nem a poeira, nem a canícula, nem as feras, nem a fome seriam para mim obstáculos para chegar perto dessa virgem e dizer-lhe, concede-me a tua serva, ser a serva dos servos de Cristo, de viver sob o seu teto. Eu trabalharei no moinho, na prensa, colocando-me como escrava ao lado do moinho, ou como pastora do teu rebanho, como qualquer coisa
né? Ou aquela que vai limpar as fraldas do teu filho, coloca-me na tua cozinha junto aos teus fornos, coloca-me onde quiseres, mas me aceita para que eu possa ver, né? Ela achando que ela não vai ser a mãe de Jesus, ela não tem a mínima ideia disso, mas que ela vai querer viver até tendo que abandonar o esposo se for preciso, até para abandonar José se for preciso, para poder ir atrás de Jesus, né? Ela iria fazer isso, gente. O projeto de Nossa Senhora, ela iria abandonar José, se fosse preciso, para poder viver na casa como uma escrava, na casa da virgem que nascesse Jesus. Ela iria fazer isso. Tenho certeza para você que ela faria isso, sem pensar. Que eu ouça a sua voz, que dele eu receba um olhar, que ela não me quisesse, como mendiga eu ficaria à porta, mesmo que José não deixasse. Eu haveria de viver de esmolas e de zombarias ao ar livre, sujeita aos rigores do tempo. Seria uma mendiga na casa do Messias, contanto que pudesse ouvir a voz do Messias menino, o eco dos seus risos, depois vê-lo caminhar. Talvez algum dia eu recebesse dele a esmola de um pão, ou ainda que a fome me estivesse dilacerando as entranhas, eu estivesse desfalecendo. Então, Maria, se ela soubesse que não ia ser ela, e tivesse uma virgem que nascesse no Messias, ela iria morar. Mesmo que você mendiga na porta da casa dessa virgem, iria abandonar pai, iria abandonar esposo, iria abandonar o templo, iria abandonar tudo para poder ir atrás de Messias. É uma nova lei para ela, que é amar a Deus. Amar somente a Deus, olhar só em direção a Deus, esperar somente da glória de Deus, dar a Deus toda a sua vida. Então ela iria servir a Deus. Aí a Ana fala, tu deverias ser a mãe do Cristo, porque tu amas tanto assim. Será para isso que queres permanecer virgem? Olha só, será para isso que queres permanecer virgem? Oh, não! Não! Isso é muito importante, Nossa Senhora. Oh, não! Você tá achando que eu sou tão assim, meu Deus do céu? Meu Deus do céu, você tá pensando mal de mim. Calma aí, peraí. Ela ficou preocupada ali. Pode falar, né? Oh, não! Eu sou apenas miséria e pó. Não ouso levantar o olhar em direção à glória. É por isso que eu gosto de olhar para dentro do meu coração, mais do que para o duplo véu, além do qual está a invisível presença de Jeová. Lá está o Deus terrível do Sinai, mas aqui em mim eu vejo nosso Pai, uma face amorosa que me sorri e me abençoa, porque eu sou pequena como um passarinho, que o vento sustenta sem sentir peso algum, e frágil como o caule do pequeno lírio selvagem que só sabe florescer e exalar perfume. Deus, o meu vento de amor, não é por isso que quero permanecer virgem, não. Mas porque, se o Filho de Deus é de uma virgem, ao Santo do Altíssimo não pode agradar senão aquilo que no céu ele escolheu por mãe, e aquilo que na terra lhe fala do Pai Celeste, a pureza. Só por isso, só quero ser pura para o Messias, só isso, para poder ele ser, para eu poder alegrá-lo, para eu poder ser alguma coisa aos olhos dele, para que eu possa ser digna de chegar perto dele, só isso, pelo amor de Deus, né? Se a lei meditasse isto e os rabis que as multiplicarem todas as sutilezas voltassem suas mentes para horizontes mais elevados, mergulhando-se no sobrenatural, deixariam de lado todo o humano e o lucro humano, que é o que eles procuram, esquecendo-se do fim supremo. Eu só busco Deus. Eu só busco Deus, eu só busco o olhar de Deus, só quero ter cada vez mais a pureza para poder Deus me olhar, para poder eu ter acesso a Deus. Eu não quero ter acesso a outra coisa, eu quero viver para Deus. Então você vai fazer o que for possível na sua casa, que eu falei agora. Na sua casa você vai fazer o possível para que a sua casa seja santa, para agradar a Deus. Você vai aos poucos, tentando, devagar, fazendo tudo, mas agindo com Deus. Não adianta você querer, né, que Deus não esteja junto, porque, né, forçar a natureza das pessoas não é vontade de Deus. Então você não vai fazer, da sua parte você pode fazer o que você precisar fazer para poder ser aos olhos de Deus, né, chegar nessa pureza, né? Se você precisar largar o seu esposo, porque o seu esposo é bruto, ele quer fazer coisas que não deve, ele é um baita né, de um luxurioso, ele não dá para ficar com ele em santidade, em castidade, não tem como permanecer com seu esposo mais na castidade, na santidade, porque você não consegue mudar o coração dele, nem tentando, se tentou, rezou durante tanto tempo, deu um prazo para Deus, para que Deus corrigisse, e ele não corrigiu, e Deus mostrou para ele, ó, não dá mesmo, ficou insuportável você conviver a santidade com o seu esposo do lado, não dá, né? Mesmo você se fazendo, né, sofrer por causa disso,
Mas só que você não aguenta, não consegue chegar perto de Deus, estando suja, estando em pecado, não dá, não dá. Aí Deus pode pedir para você, sim, melhor, né, falar para ele que você não vai estar mais disponível para ele. Mas e o padre, Aline? O padre, a igreja falou que não pode ser assim, que a gente não pode largar o esposo, não sei o quê. Nesse caso, você vai negar pro seu esposo para ele ver que você quer ser santa. Você vai negar mesmo e vai falar, não dá para viver do jeito que você tá querendo. Você tá querendo ver vídeo pornô na minha frente. Você fica se masturbando na minha frente, você fica fazendo coisas que eu não gosto. Eu não quero viver desse jeito. Você fica vendo outras mulheres, você fica fazendo coisa errada. Tem homem que, mesmo casado com a esposa, sabe. Você sabe disso, tá me traindo. Você tá procurando, eu fiquei sabendo que você tá procurando outras pessoas, prostituta. Tem várias situações de casado e o homem tá tendo uma vida dupla. E a mulher tá se mantendo num relacionamento desse jeito. Pelo amor de Deus. Na divina vontade não dá pra manter assim. Você tem que mandar o seu marido ir. Chega no padre e conta a verdade. O padre vai falar, não, você tá certa. Realmente, tem que dar um chega pra lá. Agora vai viver de aparências. Você vai pedir pra Deus fazer o possível e vai esperar o seu marido melhorar. De repente, ele longe de casa, ou você saindo da casa, ele para pra pensar, nossa, eu era feliz e não sabia. Eu vou mudar de vida. E daí, pede pra Deus fazer, ele provar que mudou de vida. E dá quantas oportunidades for preciso, sim, perdoa milhares e milhares de vezes. Mas se ele falhou, ele é mentiroso, realmente, pecador é obstinado, aí não tem mais jeito, vai chegar um momento que não dá mais. Né? Então, tem que ir devagar, não adianta querer ir forçando a natureza, mas tem horas que você vai ter que tomar uma atitude. Com certeza, se você vê que o seu marido não tem como viver assim, não tem nenhum exemplo, né, na minha comunidade disso não, tá, gente? Só tô falando um fato que pode acontecer em pessoas que vão ouvir esse vídeo e querem viver na divina vontade e acham que não é possível viver, por causa que tá vivendo uma vida desse tipo. E aí a gente tem que dar todas as opções possíveis para as pessoas de que é possível qualquer pessoa viver na divina vontade mesmo no meio do inferno, mesmo no meio do caos da sua casa, numa apostasia muito grande na sua família, onde você está no meio do pecado, numa situação que até agora você estava se sujeitando porque você não sabia o que fazer. Agora eu estou dando orientação na divina vontade para você. Junto com Nossa Senhora aqui. Unido com Nossa Senhora aqui. Tá? Pureza, não tem jeito. Para Deus ficar a bem à vontade com você e Deus poder ficar em você, tem que ter pureza. Tem que ter pureza, né? Quanto sangue o Salvador não deverá derramar para redimir-nos? Quanto sangue das milhares e milhares de feridas que Isaías viu no corpo do homem das dores? Está caindo uma chuva de sangue como o orvalho de um vaso poroso. Que este sangue divino não caia onde houver profanação e blasfêmia. Então, que o sangue divino de Deus não venha cair na sua casa se houver profanação e blasfêmia. Não permita uma coisa dessas. Né? Que seja um sangue que vai ser derramado em vão. Porque as pessoas querem continuar na profanação e na blasfêmia. Falando, imagina você vivendo na divina vontade, ouvindo pessoas o tempo todo blasfemando na sua casa, num ambiente que você quer Deus reinando, e você lutando e lutando e lutando por um tempo, pedindo para Deus mandar as cruzes de desapontamento, e não dá, e não vai, e não vai, e não vai. Você sai. Você vai, aluga uma casa, vai morar sozinha. Pelo amor de Deus. Chega um ponto que, de repente, né, não dá mais. Aline, você falou para mim que não pode abandonar os nossos. Olha, dependendo da situação que chegar à sua casa, você tem que abandonar sim. Dependendo da situação que chegar. Jesus falou que no fim dos tempos será pai contra pai, filho contra pai, mãe contra filho, né? Que você tem que, né? Então, segue as orientações de Jesus. Será que Jesus iria ficar num lugar onde ele está sendo morto? Você é Jesus, na divina vontade. Imagina, você acha que Jesus iria morar numa casa, né? Aonde ele estaria sendo ofendido, assim, todo dia, toda hora, na casa dele? Você acha que ele não ia, assim, não era tão assim?
Ele estar no lugar de pecado e voltar para casa é uma coisa. Agora, conviver com pessoas xingando ele, brigando com ele todo santo dia, você acha que ele ia aguentar? Ele ia conseguir dormir em paz? Você iria conseguir dormir em paz? Você nunca mais ia conseguir dormir num ambiente desse? Melhor você vai, então, morar sozinha. Nossa, eu sei, gente, eu sei que é difícil. As pessoas vão pensar, ai, mas aí, o que eles vão pensar de mim? Meus vizinhos, o padre, a comunidade, o que vai pensar de mim? Ué, você conta para as pessoas a verdade que você está vivendo. Conta pro padre, só o padre precisa saber. Que importa o que os outros vão pensar? Você não tem que agradar pessoas, você não tem que pensar humanamente, você tem que pensar em Deus. Você é uma hóstia. Você vai sofrer muito mais saindo da sua casa, você vai sofrer muito mais. Isso é dar amor a Deus mais. E esse sacrifício de fazer isso vai ser exatamente, de repente, o que precisava. Porque enquanto você estava na sua casa, amando aquelas pessoas e dando tudo para elas, elas não estavam melhorando de vida. E depois que você sai, de repente elas falam, nossa, o que a gente fez de errado que a nossa mãe não consegue mais viver com a gente? Pai, o que a gente aprontou com a nossa mãe, que ela não consegue mais conviver com a gente, ela foi embora. Eles vão parar para pensar, de repente é a maior cruz de desapontamento que eles precisavam. Você vai sofrer o dobro, você vai se sacrificar martírio, saindo da sua casa, deixando a sua família. Você está sendo a maior santa de todas, por amor a Jesus. Gente, é muito delicado, eu sei disso. Você acha que ficar na sua casa sofrendo é um martírio? Não, deixar a sua casa é muito maior. É um martírio maior, é um sacrifício muito maior e um testemunho muito maior de santidade. É assim que Deus vê. Porque você escolhe amar a Deus e honrar a Deus e você não viver mais um lugar onde você só ouve blasfêmia e vê profanação. Na frente de Nossa Senhora, na frente das imagens que você colocou na sua casa, as pessoas estão fazendo coisas horríveis. Imagina, seu marido fica lá se masturbando na frente da televisão, na frente lá da imagem que você colocou de Jesus misericordioso. E não muda, e não muda, e não muda, e não muda. O seu filho se drogando na sua casa. E Nossa Senhora vendo aquela situação e ele não muda, e trazendo um namorado para dentro de casa contra a sua vontade. Quando você vira as costas, entrou 2, 3 e acontecendo de tudo na sua casa. Você acha que você vai aguentar viver num ambiente desse? Se chegar nesse ponto, o seu marido violento começa a bater em todo mundo, começa a chegar bêbado e bater. Você acha que Deus quer você viver num ambiente desse? Acorda! Gente, eu preciso trazer todas as opções que Deus pede para mim trazer hoje. Preciso trazer, tá? Ó Cristo, meu suspiro. Maria se cala, lacrimejante, esmagada. Ana se cala por algum tempo e depois, com sua voz branca de anciã, comovida, tem mais alguma coisa para ensinar-me, Maria? Maria leva um susto em sua humildade e ela crê que sua mestra esteja censurando e diz, ó perdão, mestra, tu que és a mestra, eu sou um pobre nada, mas esta voz me saiu do coração. Eu bem que me vigio para não falar, mas como um rio que sob o impulso da onda arrebenta os diques, eis que fui apanhada transbordando. Olha que lindo. Não faças conta de minhas palavras e castiga a minha presunção, né? Dela se acha, né? Presunção, achando que ela está em pecado, porque ela tá, que a mestra dela pediu para ela falar assim: você tem mais alguma coisa para me ensinar, Maria? Mas você que é minha mestra, como que é isso? Né? Não faças contas de minhas palavras, as palavras misteriosas deveriam ficar na arca secreta do meu coração, que Deus, em sua bondade, trata tão bem. Eu sei disso, mas é tão doce essa invisível presença que dela estou ébria, né? Ela está dizendo, eu estou aqui, ó, meio bêbada, tanto que eu estou em Deus, né? Não é no êxtase de Deus que me deixou assim. Ana, perdoa a tua pequena serva, olha que coisa mais fofa que ela não deixa de falar que ela é cheia de Deus, ela não deixa de falar que ela está transbordando amor, ela não deixa de falar nada disso, mas ela fala assim, me perdoa se isso é presunção, castiga a minha presunção, porque eu não deveria abrir a boca, entendeu? Mas ela transbordou, isso é lindo da divina vontade, você vai ser igual a Maria, você não vai conseguir esconder essa graça toda dentro de você.
Isso vai transbordar. À medida que você vai estudando, isso vai preenchendo você de uma forma que você não consegue evitar. Na minha casa eu sou assim. Isso assusta as pessoas. Assusta. Mas eles também gostam de aprender, né? Gostam de aprender. Ana abraça e todo o seu velho rosto rugoso treme, brilhando em prantos, chorando lá. As lágrimas escorrem por entre as rugas, como a água por um terreno acidentado se transforma em um pântano que treme. Mas a velha mestra não mostrou riso, não provoca riso. Pelo contrário, seu pranto excita mais a alta veneração. A Ana fica emocionada de ver essa humildade de sua pequenina serva. De Maria, ela fica, olha só, ela fica emocionada e venerando Nossa Senhora. Maria está em seus braços com o rostinho contra o peito da velha mestra e tudo termina assim, porque Maria está pedindo perdão. Do quê? Perdão de ser maravilhosa? Perdão de ter Deus? Perdão do quê, minha filha? Aí Jesus vai falar lá. Maria se recordava de Deus, sonhava com Deus, pensava estar sonhando. Não fazia mais do que rever tudo que o seu espírito havia visto no fulgor do céu de Deus, que eu já falei sobre isso. No momento em que tinha sido criada, por ser unida à carne concebida na terra, ela partilhava de uma das propriedades de Deus, ainda que de modo bem menor, que como exigia a justiça. Assim, ela tinha a faculdade de recordar, ver e prever, por atributo de uma inteligência poderosa e perfeita, não lesada pela culpa. Então, toda a sabedoria da divina vontade. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Uma das semelhanças está na sua possibilidade de recordar, ver e prever através do Espírito. Então a gente tem como prever coisas. Por isso que eu tenho esse dom de poder dizer coisas que podem acontecer com você, filho da divina vontade, como você pode agir na divina vontade. Eu tenho esse dom por causa do dom da divina vontade. Você pode ver, prever com os olhos de Deus as coisas, através do Espírito. Isso explica também a faculdade de ver o futuro. Eu consigo produzir futuro, né? Quando eu falo dessa realidade toda que eu estou dizendo, né? Muitas vezes essa faculdade aparece pela vontade de Deus, de modo direto. Outras vezes vem pela lembrança, que se ergue como o sol da manhã, iluminando um determinado ponto do horizonte dos séculos, como é visto no seio de Deus. Estes são mistérios altos demais, para que os possais compreender plenamente. Nem eu compreendo. Mas pensai, aquela inteligência suprema, aquele pensamento que tudo sabe, aquela vista que tudo vê, que vos criou por um ato de sua vontade, com o sopro do seu infinito amor, fazendo-vos filhos seus, por origem, filhos seus também pela meta a que fostes destinados, poderá ele, por acaso, dar-vos algo sem ser ele mesmo? Então, ele me deu. Ele me deu ele mesmo. Por isso que quando eu falo desse jeito tão elevado, com essas possibilidades que eu falo, é porque é Deus falando através de mim. É Ele que está dando meios para você entender como sobreviver na divina vontade, como Ele vai ver você. Então Deus mostra como Ele vai ver você, como você vai poder agradá-lo, como o jeito que Ele quer as coisas. Eu posso falar porque eu estou com Deus. Eu tenho Ele em mim. Então eu tenho autoridade na palavra de Deus, na vontade de Deus de falar o que é o correto que Deus gostaria que você fizesse numa circunstância XXX, né? Ele vou dar em uma medida infinitamente pequena, claro, porque nunca uma criatura poderia ter a capacidade do seu Criador. Mas a medida que vos dá, ainda que em sua infinita pequenez, isso é perfeito e completo. Tá vendo? Que tesouro de inteligência Deus deu ao homem Adão. A culpa certamente diminuiu essa inteligência. Por isso que eu falo para vocês que o homem ainda tinha capacidade e poderia aumentar a capacidade dele com o dom da divina vontade. Porque a culpa diminuiu a inteligência, mas não acabou com ela. Mas o meu sacrifício reintegra o homem através da divina vontade de Jesus. Com o sacrifício dele, reintegra o homem e abre para vós os fulgores da inteligência. Então, com o sacrifício de Jesus, da graça que vem dos méritos de Cristo, você recebe o dom da divina vontade de volta e tem de volta os fulgores da inteligência nessa idade perfeita e completa como Maria tinha. Você pensa como Maria, exatamente como Maria na divina vontade. Pode, mesmo que você não tenha nascido Imaculada Conceição como ela, você pode hoje imaginar-se que você tem a mesma inteligência que ela. Não tem perigo nenhum você pensar dessa forma. Não tem erro nenhum. Porque Jesus, pelos méritos dele, ele abre para nós os fulgores da inteligência, os canais e ciência do Espírito Santo.
Oh, que sublimidade tem a mente humana unido a Deus pela graça, participando da capacidade de conhecer a mente humana unida a Deus pela graça. Então, eu estou vivendo assim. Você pode viver assim. Eu não tenho vergonha. Porque se eu falar que eu não estou vivendo a graça, eu sou mentirosa e eu vou estar ofendendo a Deus. Então, eu não tenho coragem de falar que eu não estou vivendo unida à graça. Tá bom? Não existe outro modo. Os curiosos de segredos ultra-humanos que pensem nisso. Né? Os curiosos de segredos ultra-humanos são os demônios e aquelas pessoas que buscam os demônios através do espiritismo, feitiçaria, satanismo, blá, 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 né? Todo conhecimento que não proceda de uma alma em estado de graça e não está em graça está contra a lei de Deus tão clara em suas ordens. Só pode provir de Satanás. Então, todo conhecimento extra-humano, ultra-humano de morte, de espiritismo, de reencarnação, né, de feitiçaria, de qualquer coisa nessas ordens aí de astrologia, né? Qualquer essas coisas erradas aí. Tudo que é nova era, tudo que é nova era provém de Satanás. Tudo provém de Satanás. Porque são pessoas que não estão unidas à graça de Deus. Que não estão vivendo na vontade de Deus, nos mandamentos da lei de Deus, recebendo a Eucaristia, confessando seus pecados. Se a pessoa não recebe, né, não está vivendo a graça de Deus, não está pedindo o Espírito Santo, tudo provém de Satanás. Se a pessoa não é batizada, não confessa seus pecados e não recebe Jesus na Eucaristia, não recebeu o Espírito Santo na crisma, não está vivendo uma fidelidade no matrimônio certinho, tudo que ela pensa vem de Satanás. Tudo, a maioria praticamente, só pode vir de Satanás. Dificilmente Satanás corresponde à verdade em tudo que se refere a assuntos humanos. Claro. E nunca corresponde à verdade no que se refere ao sobrenatural. Porque o demônio é pai da mentira, conduzindo-vos consigo aos caminhos da mentira. Não preciso nem falar sobre isso, porque eu já falei bastante sobre o demônio um pouquinho esses dias aí pro pessoal. Falei também no vídeo 3, né, o reino humano contra o reino divino. Falei bastante, vou falar mais, mas deixa pra lá. Não há outro método, nenhum outro método para conhecer a verdade, senão o método de Deus, o qual fala, diz ou faz lembrar. Assim como o pai que faz um filho recordar-se da casa paterna ao dizer: estás lembrado de quando comigo fazias isto? Vias aquilo ou ouvias aquilo outro? Estás lembrado de quando recebias meu beijo de despedida? Lembras-te de quando me viste pela primeira vez, o sol fulgurante do meu rosto sobre a tua alma virgem, que tinha acabado de ser criada, estava ainda limpa do marasmo, que mais tarde te diminuiu e degradou, quando mal acabavas de sair de mim? Lembras-te ainda quando chegaste a compreender em um sobressalto de amor o que é o amor? Qual o mistério do nosso ser e da nossa procedência? Até onde a capacidade limitada do homem em estado de graça não consegue chegar, vem o Espírito falar-lhe e ensinar-lhe. Então a pessoa, até onde a capacidade limitada do estado de graça não consegue chegar, o Espírito Santo completa. O estado de graça é viver você a castidade, pureza, tá? Tendo os sacramentos todos em ordem, tá? É assim. E ser desapegado totalmente dos interesses mundanos. Se você tiver mergulhado, você tá vivendo os sacramentos tudo aí, mas se você não tem conhecimento e tá ignorante do desapego do mundo, você não entende Deus. Entender o Espírito Santo é só para a pessoa que está na pobreza também. Na pobreza, no estado de pobreza de espírito. Né? Está nas bem-aventuranças lá que Jesus falou. Manso, simples, puro de coração, pobre de espírito. Tem que estar nesse estado de graça que Jesus está pedindo para poder ter o Espírito Santo falando e ensinando. Aline, você está dizendo que você vive isso? As bem-aventuranças, você é mansa, humilde de coração. Blá 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 blá. Se eu amo a Jesus, se eu faço tudo por amor a Ele, e se eu aguento qualquer batalha por amor a Ele, e tenho paciência de lidar com qualquer situação, falo a verdade, né? Na hora que precisa, eu me amanso. Na hora certa, eu me amanso, né? Se eu estou vivendo a castidade, a pureza dentro do meu casamento, se eu estou comungando Jesus na Eucaristia, confessando os meus pecados para Ele diretamente, se eu estou vivendo de graça em graça, aberta à graça do Espírito Santo para que Ele possa me iluminar, se eu estou sonhando com Deus, com Ele falando comigo todos os dias, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá, e vivendo na vontade de Deus, né? Buscando a vontade de Deus todos os dias,
amando a Deus sobre todas as coisas, colocando, só agradando a Ele em primeiro lugar, Ele está acima de tudo que eu faço. Então, eu não tenho dúvida que o Espírito Santo vem falar para mim, ensinar como Ele está fazendo, e eu posso ajudar outras pessoas. E posso dizer que estou vivendo, sim, as bem-aventuranças. Se eu estou desapegada de tudo que é humano, que Jesus me mantém numa disciplina do temor de Deus absurda, para mim não fazer nada contra a vontade dele. A divina vontade, né? A vida na divina vontade é difícil sair. Você não sai fácil, não. As suas falhas, os seus defeitos involuntários não fazem nem cosquinha. Nem cosquinha. É aquele banho que o pai manda você tomar o banho. Lembra de ontem? Eu falei que o pai manda você... Ah, filho, o que é isso? Aí não é nada perto do que você está fazendo de amor por mim, né? Aquilo que você foi lá se misturar no meio da lama lá daquelas pessoas que eu mandei você ir, né? Então você só deu um gritinho lá, falou um pouquinho mais grosso com eles, porque eles também estavam bravos, né? O negócio foi feio, vai tomar um banho que tá tudo bem, amanhã é festa do seu aniversário. Amanhã é seu aniversário. Fique em paz. É assim, convive com o pai. É o que eu falei ontem, não muda, né? Contudo, para o homem possuir o Espírito é necessária a graça. Para possuir a verdade e a ciência é necessária a graça. Né? Está no estado de graça. Para o homem ter o Pai é necessária a graça. E o que é a graça? É o nada. É você saber que você é um nada. Que Deus é tudo. Que é Ele que te concede tudo. Estar no estado de graça é sempre manter-se pequeno. Vazio, formar o vazio. Pai, eu não sou nada. Formar o vazio. Pai, eu não sou nada. Nada. Formar o vazio. O Senhor que sabe de todas as coisas. Formar o vazio. Formar o vazio dentro da sua casa, nessa circunstância onde está todo mundo pecando. Pai, eu não sei de nada, eu não vou forçar a natureza de ninguém, eu não sei de nada, só o Senhor que sabe. É o Senhor que vai revelar todas as coisas aqui. Aí o Senhor mostrando para mim, eu vou agir de acordo com o que o Senhor fizer. O Senhor mostrar para mim. O Senhor falando para mim que é para mim sair de casa porque a situação está terrível de blasfêmia e de profanação na minha casa. O Senhor está certo. O Senhor não quer que a sua filha fique no meio disso, conivente com isso, assistindo isso. Então eu vou embora mesmo, não tem como eu conviver num estado desse. Então, e você vai permanecer na graça e fazer a graça chegar à sua família pelo fato de você fazer isso. Você vai sofrer muito mais, esse sofrimento vai ser muito maior de ter deixado para trás a sua família. Mas não tinha condição de permanecer no estado de blasfêmia e profanação que estava na sua casa. Então é muito grave, né? Chegou um ponto que explodiu. O que é isso? Jesus mostrou claramente. Então, você vai permanecer no estado da graça. É necessário estar no estado de graça. Você não pode ser conivente com o pecado e ficar aplaudindo seu marido fazendo pecado, seu filho fazendo pecado e ficar, Aline, mas Aline, eu vou ficar ali ajoelhada rezando para eles. Mas você tá vendo que não tá resolvendo. Então o único jeito é você se retirar, ué. Mas por que não tá resolvendo? Porque você tá mantendo ali aquela circunstância, você está continuando a dar comida, continuando a fazer a comida, continuando a passar a roupa deles, continuando a amá-los, e esse amor que você está dando para eles não está servindo mais para eles. Agora você tem que tirar o amor. Se retirar. É o que faltava. Jesus está pedindo para você se retirar, vai tirar o amor. Enquanto estava amor para eles, estava muito bom, eles podiam continuar pecando. Agora que o amor saiu de lá, aí vai virar inferno de vez. Você vai ver, sem você na sua casa, o que vai acontecer lá? Não vai ter a pessoa que vai limpar a casa. Não vai ter mais a pessoa que vai fazer a comida gostosa. Não vai ter mais aquela pessoa que estava, né, falando, estava sempre acariciando, amando. E aí eles vão falar, vai suportar. Por um tempo, de repente, eles vão curtir, mas vai chegar um momento que vai ser insuportável. Vai feder aquilo lá. Mas e se eles gostarem de ficar sem mim lá? Ué? É porque eles gostam do pecado. Gostam mesmo. Ai, meu Deus, ali não consigo nem imaginar. Falei, gente, mas só que eu acho que Deus não dá um... Se for uma coisa que você não aguenta, se for uma coisa que você não suporta, Deus não vai mandar, não vai permitir que aconteça. Ele vai trazer a glória de Deus para sua casa, vai trazer. É que depende de cada caso, né? Eu sou uma pessoa que é exagerada, às vezes eu aumento muito o grau, assim, de sofrimento, e não é assim. O poder de Deus na divina vontade é muito grande, muito grande. Então,
Você tem que acreditar que se Deus permitir, que você já está vivendo, por exemplo, é um filho da divina vontade que acabou de conhecer a divina vontade agora, está vivendo nesse caos e vai começar a rezar as 24 horas da paixão no meio do caos. Mas num caos assim muito grande, entendeu? Então, é uma circunstância em que a pessoa já está vivendo um sofrimento muito grande para poder acontecer isso, de Deus ter que permitir a pessoa sair da casa. Mas vai demorar um pouco, ela primeiro vai tentar ser o amor dentro da casa dela, vai tentar corrigir algumas coisas, ela tem um processo, tem que dar um prazo para Deus, para ele agir. Ele vai agir, mas só que se tiver muito pesada a situação na casa dela, de repente ela precisa fazer esse ato. E aí depois vai começar a acontecer. E aí ela vai ver a graça acontecendo na vida dos seus filhos, na vida do meu marido. Tenho certeza que o poder de Deus vai acontecer. É que essa parte é de Deus, entendeu? E essa parte de Deus, eu não posso falar assim, olha, vai acontecer em 5 segundos, logo depois que você sair da casa, uma semana depois já vai acontecer o milagre. Quem sou eu para falar isso? Eu sou muito pequena, eu só posso falar daquilo que confere ao entendimento. Agora, falar o que Deus vai fazer, eu não posso, eu não chego nessa compreensão. Mas eu garanto para você que Deus não vai permitir te dar uma cruz maior do que você pode carregar, que é o que a gente conversou ontem, na aula de ontem. Né? Deus não vai permitir nunca. Isso é uma promessa, você vai ter que cobrar Deus sobre isso. Nesse momento você vai ter que falar para Deus, mas no livro do céu está dizendo que o Senhor vai olhar para o Filho da Divina Vontade, que vai derramar o orvalho benéfico para todas as pessoas. Então você tem que lembrar a Deus dessas coisas. A sua oração não é só ficar rezando, Senhor, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Eu perdão, 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 perdão. Tem que ter aquela oração maior de heroísmo, que é você falar com Deus, face a face, e falar, peraí, se a minha casa tá essa profanação toda, cadê o Senhor? Que prometeu que um filho da divina vontade poderia fazer um milagre muito grande. Cadê? Onde que tá o milagre? Então, às vezes você começou agora a caminhar na divina vontade, até você compreender que você pode fazer essa oração, demora. E aí, por isso que eu tô falando, depende de caso a caso, é particular de cada caso. Então, a pessoa precisa falar comigo no privado pra gente poder ir conduzindo as coisas e ir vendo as graças de Deus que vai acontecer. Porque Deus vai querer formar você primeiro. E para formar você primeiro, às vezes você não pode ficar num ambiente tão sujo. É isso que Deus quer mostrar para você agora, nesse momento. Porque vem essas dúvidas, Jesus já pegou e fez eu responder. É assim que acontece com Jesus, ele é assim. Ai, me ajuda, Pai, é muito difícil falar essas coisas. Para o homem ter o Pai, é necessária a graça. Ele está respondendo aqui, ó. Para o homem ter o Pai, é necessária a graça. A graça é a tenda em que as 3 pessoas fazem sua morada. Então imagina você estar dentro de uma situação dessa. Você acabou de conhecer a divina vontade no meio de um caos desse. Mas de repente alguém acabou de ouvir esse vídeo hoje. É essa pessoa que Deus está querendo falar, essa mensagem toda que eu falei para vocês hoje, para essa pessoa. Então, se não serviu para você, reza por essa pessoa para quem vai servir. Tá? É o propiciatório sobre o qual pousa o Eterno. Você é o propiciatório ao qual pousa o Eterno. E fala, não mais de dentro da nuvem, mas revelando-se face a face a você, a sua face a você, o Filho fiel. Os santos se recordam de Deus, das palavras ouvidas da mente criadora e que a bondade ressuscita em seus corações para elevá-los como águias à contemplação do verdadeiro e ao conhecimento do tempo. Então você precisa ser formada por Deus para viver a divina vontade. Então precisa estar num ambiente melhorzinho, né? Maria era cheia da graça, toda a graça. Una e trina estava nela. Toda a graça unitrina preparava como esposa para as núpcias. Preparava como um leito nupcial para a prole, divinizando-a para sua maternidade e missão. Ela é a que vem concluir o ciclo das profetisas do Antigo Testamento. Nossa, que lindo, né? E abre o ciclo das porta-vozes de Deus, que a Maria Valtorta é uma delas. Eu sou uma delas também. Arca da verdadeira palavra de Deus, olhando em seu seio, eternamente inviolado, Maria descobria as palavras da ciência eterna, traçadas pelo dedo de Deus em seu coração imaculado. E se recordava, como todos os santos, tê-las já ouvido, quando gerada com o seu espírito imortal de Deus Pai, Criador de toda a vida. E se não se recordava de tudo a respeito de sua futura missão, é porque em toda a perfeição humana Deus deixa algumas lacunas, por divina prudência, que é bondade e merecimento em favor da criatura. Né? Com uma segunda Eva, Maria precisou conquistar a sua parte de merecimento ao ser a mãe de Cristo, com uma fiel boa vontade que Deus quis ter até em seu Cristo para fazê-lo redentor.
O espírito de Maria estava no céu, sua personalidade, sua carne estavam na terra, devendo pisar a terra e carne, para chegar ao espírito e uni-lo ao espírito num abraço fecundo. O espírito de Maria estava no céu. Sua personalidade e sua carne estavam na terra, então você também, devendo pisar terra e carne, para chegar ao espírito e uni-lo ao espírito num abraço profundo, fecundo. Nota minha, aí agora é a Valtorta que vai falar. Durante todo o dia de ontem estive imaginando ver o anúncio da morte dos pais de Maria dado por Zacarias. Quem saberá por quê? Assim também eu pensava como Jesus seria tratado à lembrança de Deus por parte dos santos. Hoje de manhã, quando começou a visão, eu disse, agora vão dizer que Maria está órfã. E já ia ficando com o coração pequenino. Era a minha tristeza destes dias que eu teria visto e sentido Maria chorar. Pelo contrário, não há nada de tudo o que eu pensava ver e ouvir. Então ela achou que ia ter uma visão de Maria chorando, mas ela não teve. Isto me consola, porque me diz que não há nada de mim própria nessa missão, né, de porta-voz. Ela não tem nada de si própria, porque o que ela pensou que ia acontecer não aconteceu. Nem mesmo nessa sugestão sobre determinado ponto. Então, ela imagina que vai ser uma visão, ela imaginou que a visão que ela ia ver seguinte daquela era que seria Maria chorando ao receber a notícia dos seus pais. Mas aqui não, foi essa outra visão dela conversando com a Ana sobre Deus, sobre a lembrança sobre Deus, totalmente falando ao contrário, né? Falando assim, eu deixaria meus pais, eu deixaria a casa dos meus pais para ouvir a voz de Deus. Totalmente diferente do que a Valtorta pensava. Olha como a cabeça humana pensa. E ela falou assim, tá vendo? Não é nada de meu mesmo. Essa missão que eu estou fazendo aqui de escrever esse livro do Evangelho, como me foi revelado, é puramente de Deus. Ela provando pra gente que é puramente de Deus essa missão, né? Tudo vem mesmo de outra fonte. Meu medo contínuo cessa. Agora meu medo contínuo cessa, porque ela tinha um medo muito grande de que essas coisas todas que ela estava escrevendo sobre o Evangelho, como foi revelado, fosse dela. Não, agora ela tem certeza que é de Deus. Até a próxima vez, porque este medo de ser enganada, de enganar, me haverá sempre de me acompanhar. Claro, eu também tenho esse medo. Esse temor de Deus de falar, nossa, eu também sou uma porta-voz de Deus. Claro que eu tenho um pouco de medo na hora que eu falo isso, mas eu estou em Cristo nesse momento. E eu não posso deixar de falar que eu sou uma porta-voz de Deus. Só porque eu não estou escrevendo um livro, como elas escreveram, como a Luísa escreveu, como a Valtorta escreveu, eu não sou uma porta-voz de Deus? Entendeu? Eu não tenho por que escrever. Eu poderia escrever muitas e muitas coisas e seria muito lindo um livro que eu escrevesse, com tudo que Jesus me conta. Mas ele não quer. Ele não quer. Se ele quisesse, ele tinha me forçado. Ele tinha me mandado um padre, me obrigando a escrever. Não, ele não fez isso. Então eu não preciso fazer isso. Ele viu que eu faço isso através desses vídeos, através da minha comunidade. Então a palavra dele está saindo e está fazendo eco, né, de alguma forma. E o que eu falo é na divina vontade. Essas palavras vão ser multiplicadas a nível universal. Não tem nada a mais que eu estou dizendo. E quando eu falo alguma coisa a mais, né, por ser porta-voz de Deus, essa verdade vai pela divina vontade, porque eu sou filha da divina vontade, essa verdade que eu estou falando, ela vai repercutir diretamente na mente, através do Espírito Santo, na mente de outras pessoas. O que eu falo aqui automaticamente se transforma em eco, que vai se multiplicar e vai ser transmitido pelos anjos da guarda, vai ser transmitido pelo Espírito Santo na mente de outras pessoas e dar o entendimento. Quando elas forem ler esse conteúdo, elas vão ter os mesmos conhecimentos e verdades que eu estou tendo. Vão entender do mesmo degrau, do mesmo jeito que eu entendo. É assim na divina vontade. Então eu não preciso ser uma porta-voz desse jeito diferente, né, desse jeito anterior, como era do jeito anterior humano. Eu não preciso ser uma porta-voz humana. Eu sou uma porta-voz divina, diferente, totalmente diferente. Eu não preciso escrever nada, porque o Espírito Santo já está escrevendo, os anjos já estão escrevendo, os santos já estão escrevendo, já estão transmitindo isso, automaticamente. Né? Jesus, ele sempre revelou isso para mim, falou assim, você não precisa perder tempo com isso. À medida que você fala, o anjo já pegou entendimento seu e já transmitiu automaticamente para muitos do mundo inteiro, automaticamente. Fique tranquila, porque o livro está sendo escrito a nível divino, como eu escrevo. Porque o que você fala a nível divino, da sua vida divina, na divina vontade, já é transmitido pelo eco. Pelo eco, né, da eletricidade da divina vontade, que são os raios do sol que vão chegando a todos aqueles que desejarem estarem à luz. Amém?
rede. Deus abençoe, estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia de um Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Jesus. Eu confio em vós. Se alguém tiver alguma necessidade de falar comigo, meu número é 12 988-930463. Estou à disposição de qualquer pessoa para poder dar orientação, tirar dúvidas e até mesmo para receber alguma exortação. Também estou aqui, tá bom? Deus abençoe.